Ó meu querido Deus, sempre nós que andamos com o Senhor sabemos que agradecer faz parte da nossa vida, não um sentimento de gratidão por algo isolado, setorizado, mas por todo o bem. Eu penso que quanto mais eu vivo, eu sou grata por tudo. Da hora que eu me levanto até a hora que eu vou deitar, eu tenho essa sensação interna da sua presença e do bem que o Senhor tem feito à minha vida e à vida de tantas pessoas. A diferença de se andar com o Senhor. Eu quero mais do Senhor. Esse tem sido o meu pedido a cada dia. Eu quero mais, porque o Senhor faz um bem danado para a gente. É um bem-estar, é uma sensação de segurança, é um conforto, uma paz, uma certeza de que tudo está diante do Senhor e sob o seu controle. Eu te amo e te agradeço, porque a gente vive a vida para frente, mas entende para trás. Às vezes não entendemos num momento as coisas, mas o tempo passa, a gente entende. E o que a gente não está entendendo hoje, com o passar do tempo, perseverando no Senhor, nós vamos entender. E crescendo nesse conhecimento da verdade, que é o Senhor, nós teremos progresso a cada dia. Muito obrigada por tudo. Perdoa as nossas falhas e erros. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue sobre cada templo, cada líder, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Passa do teu sangue aqui, sobre cada vida que aqui está e as que nos acompanham à distância, e que a palavra venha mudar, tocar, revelar, trazer um entendimento, uma visão profunda, revelada, causar transformação, que cause um impacto capaz de levar cada um para outro nível. Eu quero sair daqui muito melhor. E a tua palavra, ela é a única coisa capaz de nos sustentar e de nos mudar. O Senhor só pode mudar alguém se ela crer na sua palavra. À medida que nós cremos na sua palavra, as coisas são mudadas, transformadas. Por isso que nós vemos Paulo falar sobre isso. Que essa transformação acontece através de uma renovação. E eu oro para que hoje essa renovação aconteça, mais fichas caiam, vendas e escamas, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ver. Nós queremos ver. Fala conosco, assuma o controle do trabalho, derrama unção e poder, abençoa-nos grandemente. Eu repreendo setas e demoníacas, toda atuação do inferno para impedir, para atrapalhar, para roubar o trabalho. Eu repreendo em nome de Jesus setas demoníacas, atuação demoníaca, toda obra do inferno, dardos. Eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre este trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. O sangue de Jesus tem poder sobre este templo. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. Consagro tudo ao Senhor
eu oferto ao Senhor e peço unção e poder sobre nós. Muito obrigada pela oportunidade, pela vida, pela salvação, por todo o bem que tem nos feito. Eu sou grata ao Senhor e não posso viver sem a sua presença. Seja conosco. Pai, unção e poder é o que vai fazer diferença aqui. Unção. Nós precisamos de unção. Derrama unção sobre nós. Que seja o Senhor falando aos nossos corações. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por gentileza. Meus queridos, a fé é a única coisa que agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, você tem que lembrar que sem fé é impossível, completamente impossível. É impossível alguém agradar a Deus se não faz uso da fé. Se não acredita. Porque fé é crer. Crer no quê? Crer no milagre, crer que Deus pode fazer, crer que o que não existe vai passar a existir, crer. Quando você se depara com uma impossibilidade, você crê. Nada é impossível para Deus. Se eu crer, Ele vai fazer. Se eu crer que nada é impossível para Deus, então, nada é impossível para Deus. Mas se eu crer que algumas coisas é possível para Deus, mas outras não é possível para Deus, então vai ser assim. Você precisa lembrar que você só vai entrar onde a sua fé permitir. Se a sua fé não permite, lá você não entra. Ou seja, se você não acredita, então não é para você. Você não vai ter nada diferente daquilo que você acredita. Na verdade, a sua vida é o resultado das suas crenças, da fé que existe dentro de você. Porque a gente faz escolhas em cima da fé que a gente tem. A gente decide a vida da gente em cima da fé que a gente tem. A gente faz escolhas em cima da fé. As atitudes que nós temos é por conta da fé que existe dentro de nós. Uma fé viva, uma fé religiosa, uma fé emocional, uma fé natural, que acredita em tudo que é natural, mas não acredita no sobrenatural, como Tomé. Eu só creio se eu ver. Jesus falou, felizes os que não viram, mas creram. Esses são os felizes. Por quê? Por que são esses os felizes? Porque esses são os que vão viver. Porque quando o Senhor falou, vem cá, Tomé, toca na minha mão, toca aqui no lado. Ele diz, oh, Senhor meu. Ele diz, você creu porque você viu. Mas felizes, bem-aventurados, são aqueles que não viram nada, mas creram. Deus vai fazer. Como Abraão. Ele tinha consciência do corpo amortecido, da impossibilidade humana. Mas ele creu até o fim. Nesse versículo de Hebreus 11:6, você ainda encontra, sem fé é impossível agradar a Deus, e você deve crer que Ele existe e recompensa todos os que o buscam. Então, eu creio que Deus existe. Eu creio que Ele recompensa toda pessoa que para buscá-lo. Tem gente que até acredita que Deus existe.
Você pergunta para ele, você crê que Deus existe? Ah, eu creio em Deus. Mas ela não crê que Ele é um Deus recompensador. Ela não crê que Ele é capaz de agir em áreas da vida dela. Ela crê até um ponto, mas ela não crê no Deus que existe e é poderoso para fazer todas as coisas. Nós devemos, a Bíblia fala em diversas passagens, a forma que nós encontramos é que nós devemos buscar a Deus, crer e buscar a Deus de forma agressiva. Sabe, de forma agressiva mesmo. Não, existe, isso está escrito, eu posso viver. Está escrito, eu posso viver. O que eu tenho falado? Você não pode viver com uma atitude de, vamos ver o que acontece. Não, não é assim não. Eu vou dar o passo de fé. Eu vou fazer como, para você entender a atitude de Pedro. Foi uma fé agressiva, ele saiu do barco. A atitude de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, porque ele teve uma fé agressiva. Você quer falar de fé agressiva? Veja a fé de Abraão. Um homem que foi capaz de entregar o próprio filho. Isso é uma fé agressiva. Vai até as últimas consequências por conta da fé. Sem medo, sem covardia, sem timidez. Isso significa assumir uma postura de fé. Uma postura de confiança. Que eu me preocupo muito com essa postura na vida, que às vezes eu não vejo muita gente. Mas não é só de fé. Às vezes não é a postura em relação à fé, e não é a postura em relação a quase nada. Deus nos deu um espírito de coragem, mas o que nós vemos não é uma postura de coragem na vida de muitos. Não é uma postura ousada. Não é uma postura determinada. Às vezes, o dizer não é uma coisa que é maior do que a pessoa. Ela não tem coragem, ela não assume a postura de coragem para dizer não, para dizer isso não é para mim. Você saber, esse lugar não é para você, isso não é para você. Que maravilha quando você se posiciona na vida. Quando a gente se posiciona, nem sempre as pessoas vão gostar. Às vezes elas não gostam. Dependendo da posição que você assume, algumas pessoas são até agressivas com você. E o que acontece com algumas pessoas? Elas temem tanto serem criticadas, serem julgadas. Elas temem tanto não serem amadas, serem rejeitadas, que elas nunca se colocam onde elas devem se colocar. O medo de errar. O medo de fracassar. Eu vejo isso muito acontecer. A pessoa não se posiciona. E é onde ela sofre uma falta de resultado e frustrações várias. Fé é uma decisão. Diga comigo, fé é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Ser feliz é uma decisão. Manter a paz é uma decisão. Como você vai viver a sua vida depende totalmente das suas escolhas. Totalmente. Isso significa o quê? Decisões que você vai tomar diariamente.
Diariamente, todo dia você está tomando decisões. E é você que está escolhendo como vai viver a sua vida. E às vezes eu me surpreendo quando eu vejo pessoas elas se colocarem de uma forma como, eu não sou responsável. Não, você é responsável. Você é responsável pela fé que pratica, pela fé que não pratica, pela postura que assume, pela postura que não assume. E todo mundo vai ter um porquê. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Todo mundo. Se você senta com uma pessoa e diz, por que você não fez? Ela vai te dar uma explicação. Todo mundo tem uma justificativa para não ter feito determinada coisa naquele momento. Mas quanto mais eu estudo a palavra, mais eu vejo que no final, isso não muda. Você é o responsável. Você pode apresentar a justificativa que for, mas você continua sendo o responsável. Ah, porque forças maiores. Ah, porque eu pensei. Ah, porque eu achei. Ah, porque foi você que escolheu. Às vezes eu vejo pessoas muito chateadas com os resultados da vida delas. Como que não foi isso que eu escolhi? Claro, eu não acredito que uma pessoa de forma racional vai escolher o pior ali deliberadamente. Mas quando você deixa de fazer aquilo que você está sendo orientado, que o Espírito está falando com você, a palavra está falando, pode ser um motivo que for, você pode ter motivos aí. Mas aí que está a fé. Você tem que ter essa coragem, essa postura de colocá-la em prática. Eu acredito que Abraão, se nós conversássemos com ele, certamente passou 1000 coisas na cabeça dele, e ele tinha 1000 motivos para não fazer. Até porque não parecia racional, lógico, correto. Era uma coisa louca entregar o Isaac. Qualquer pessoa que tentasse colocar no lugar do Abraão, eu acredito que muito poucas vão realmente conseguir se colocar e, ainda que se coloque, consiga se colocar na posição dele, fazer o que ele fez. É uma falta de profundidade quando nós, às vezes, pregamos sobre a fé do Abraão, sobre a entrega do Isaac, por exemplo, e não entramos profundamente naquela situação. Porque quando você entra, você se depara com uma realidade, a sua. Até onde você é capaz de ir por amor a Deus, a sua fé. Se eu fizesse essa pergunta de forma individual para cada pessoa, o que será que você responderia? Mas responde para você. Até onde você é capaz de ir? Por amor a Deus, a sua fé no Deus vivo. Até onde? Você é capaz de ir. Se coloque. Se não conseguir agora, tenta fazer essa meditação mais tarde. Tenta entrar ali mesmo. Como imaginou na sua alma, assim, tenta se imaginar no lugar do Abraão. Porque se você entrar ali, talvez você tenha até as reações. Reações físicas. Até onde você é capaz de ir pela fé? Porque diariamente você está tomando decisões. E será que todas são pela fé? Porque você crê
Ou muitas vezes é porque eu quero chamar a atenção de alguém, ser amado, não ser criticado, não ser rejeitado. Eu tomo as minhas decisões porque eu creio ou porque eu preciso de aprovação. Ter uma boa atitude depende de uma decisão. Não, mas é que eu não consegui. Não, você decide. A verdade é que você ter uma boa atitude depende de uma decisão, não de sentimentos. Mas aí o que acontece? A pessoa sabe que ela tem que tomar uma boa decisão ali, que ela tem que fazer algo. Mas o que pesa mais? Os sentimentos. Os sentimentos pesam mais. Decisão eu sei qual a decisão, eu sei o que eu devo fazer. E o que é que eu faço? Depende de uma decisão. O fazer o que é certo em Deus. Eu decido. E não o que eu bato tanto. Aquilo que a pessoa diz, não, mas eu não tenho vontade de fazer. Então você faz o que você tem vontade. Ou você faz o que tem vontade, o que está sentindo. Ou você faz o que você sabe lá dentro. Não, isso eu tenho que fazer, eu vou fazer. Que foi o que nós vemos que aconteceu com Abraão. A Bíblia fala aqui em Romanos 1,17, porque o Evangelho, nós lemos ontem, vamos ler novamente. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Essa justiça é a palavra de Deus. Tudo que é contido na palavra. As promessas de Deus. O que Deus deixou claro para nós. Uma justiça, vamos juntos, que do princípio ao fim é pela fé. De novo, do princípio ao fim. Do princípio ao fim é pela fé. Então, você começa na fé e você termina na fé. Algumas pessoas começaram na fé, mas não terminaram na fé. E nem estão trabalhando. Algumas começaram na fé, mas deixaram a fé de lado. Estão caminhando com outro espírito, não com o espírito da fé. Na Almeida, fala de uma maneira que eu gosto muito também, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Diga de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, é de fé em fé. Então, é de fé em fé. Então, é de fé em fé. Eu começo na fé, eu termino na fé. Sempre mais fé. Eu cresço na fé, eu avanço na fé, eu vivo pela fé, tomo decisões pela fé, ajo pela fé, faço escolhas pela fé. É pela fé. Nós somos orientados a manter uma postura confiante. E isso é uma decisão. Manter uma postura confiante é uma decisão. Eu decido. Como eu vou seguir? Na oração eu disse que a gente vive a vida, realmente a gente vive a vida para frente, mas você entende a sua vida, eu entendo a minha vida, pelas coisas que eu vivia lá atrás. Coisas que lá, naquele momento eu não entendia, eu entendo hoje. Eu achava que estava na hora, eu achava que Deus podia me dar e não queria dar, que Ele podia fazer. E o tempo passou, como eu vejo quantos livramentos Ele me deu. E quantas coisas que eu quis, que hoje eu agradeço de todas as maneiras por Ele não ter me dado. Quantas coisas que eu desejei tanto, que não eram para mim, que eu tenho que agradecer todo dia por Ele ter sido tão bom de não ter me dado.
Isso faz com que, hoje, mesmo quando eu não entendo algo, eu tenho uma postura de fé contínua, eu tenho uma postura de confiança. Porque lá na frente eu vou entender o que eu não entendo agora. Porque agora eu tenho experiência. E a experiência faz toda a diferença. Porque eu decidi aprender com os erros, com as incertezas. Eu tenho experiência. O que eu quero que entre hoje no seu espírito? Fazer da fé um hábito. Você adquiriu vários hábitos ao longo da sua vida. O cérebro, os hábitos, por exemplo, quando você vai escovar os dentes, você não despende de energia nenhuma, porque isso é um hábito. Você está acostumado que você nem percebe o que você está fazendo. Você está fazendo, está percebendo. Por quê? Porque é um hábito. Se tornou um hábito na sua vida. Tem várias coisas. Você tem uma rotina pela manhã que é um hábito. Que são hábitos já adquiridos e que você não tem nenhum gasto mental para fazer. Mas quando você precisa quebrar alguns hábitos e adquirir novos hábitos, vai ser difícil. Por isso que mudar é difícil. Porque vai exigir de você uma energia, uma atenção. Vai ser complicado, porque está tão impregnado dentro de você, enraizado, alguns hábitos que têm feito mal. E algumas pessoas, elas são viciadas em incredulidade, em dúvida, em medo. Elas têm o hábito. Elas não se deram conta que o grande problema da vida delas é que elas se habituaram a ter um determinado comportamento. Algumas nem sabem onde é que isso começou. A verdade é que isso está lá. E tem feito mal, tem atrasado. E algumas pessoas não têm o hábito da fé, têm o hábito do medo. Sempre que vai agir, medo. Tem o hábito da covardia. Toda vez que tem que tomar uma decisão corajosa, recuam, se escondem, fogem. Algumas têm o hábito da reclamação. Toda vez, igual o povo de Israel, nós vamos falar sobre isso. Que tem que tomar uma decisão. Alguns são viciados na dúvida, estão sempre duvidando. E não se deram conta. São viciados. Quando a fé se torna um hábito, tudo que antes tinha poder sobre você, deixa de ter. Quando a fé se torna um hábito, o medo que antes tinha poder, não tem mais. A dúvida que antes tinha poder, não tem mais. Porque isso significa que esses hábitos foram quebrados. Agora, para eu adquirir um hábito novo, eu preciso exercitar, porque aquilo que se tornou um hábito foi porque foi praticado, até você nem perceber mais. Agora você precisa colocar outra coisa no lugar. E se você não coloca, você mantém aquela velha mentalidade, aquela velha maneira de pensar, aquelas velhas reações, aquela velha maneira de falar, aquele mesmo comportamento, e lá se vai a sua vida. E o tempo não espera. O tempo não espera. O tempo está passando. E quem está pegando, está seguindo.
Gente, é impressionante que às vezes a gente vê as pessoas entra ano, sai ano, elas têm o mesmo comportamento, as mesmas reações diante de situações parecidas. Toda vez que ela é desafiada ou que ela se depara com algo, ou seja, ela cai no mesmo buraco. E não é falta dela ouvir, é como se ela não tomasse consciência de que aquilo acontece com ela. É como se ela estivesse lá, mas não, ela não está vendo o que ela está fazendo. É uma cegueira. Só que aí, quando ela percebe a bobagem que ela fez, aí ela se mata por dentro. Ela fica remoendo, ela fica gemendo. Meu Deus, fiz isso de novo, caí nisso. Quantas vezes eu vejo pessoas que não, acontece que elas não se alegram com os que se alegram. Porque ela tem sempre, quando alguém dá um passo à frente, ela tem sempre um pensamento, um sentimento de que ela está ficando para trás. Ué, mas não é isso? Não, eu penso que quando você amadurece, primeiro você entende. Se é o momento dele, não é o meu, eu sirvo a Deus, vai chegar a minha hora. Deus sabe qual o propósito que Ele tem comigo, o que Ele vai fazer. Quando você amadurece, quando você já tem uma visão madura, você se alegra com todas as situações, porque você não entende, não entende as coisas mais dessa maneira, você entende da maneira certa. Você entende que Deus tem um propósito cada um, há um tempo determinado para todas as coisas. E quando você se alegra com alguém, no momento da alegria dela, da vitória dela, você está plantando uma boa semente que vai voltar em seu favor. E você está mostrando também a sua confiança em relação ao que Deus tem para a sua vida. Então você está dizendo para Deus, estou feliz por Ele, porque eu sei que o Senhor tem um bom plano para mim também. Eu não estou perdendo nada. Quando a gente ainda não tem maturidade, a gente sempre acha que a gente está perdendo e ficando para trás. Quando a gente anda por fé e entende como funciona a fé e o trabalhar de Deus de forma individual, personalizada com cada pessoa, isso não existe mais. Não acontece mais. Mudou. Não existe mais aqueles sentimentos miseráveis que antes tomavam conta. Sempre a mesma reação, a inveja, o ciúme. Alguém recebe uma vitória, o outro entra em depressão. Por quê? Porque na minha vida não acontece. Quando você tem o entendimento da fé e que você está nas mãos de Deus, você entende também o processo da sua vida, os passos errados que você deu, o quanto você já atrasou a sua vida. Você entende, você olha para trás e diz, não é que você olha e sofre pelo passado, não, você entende, é uma outra postura. Você não está vivendo de passado, mas você entende as precipitações, a estagnação, os portais que foram abertos e você não passou. Você entende que, ainda que você não entenda, você consegue entender que Deus sabe trabalhar, que Ele tem informações que você não tem, que há um tempo determinado para todo propósito, que se eu confiar e decidir manter uma postura de fé, uma postura de confiança, e rejeitar o medo, a dúvida, a reclamação, rejeitar os sentimentos miseráveis e tomar a decisão de fazer o que eu sei que é certo em Deus, vai funcionar. Porque isso é uma decisão. Eu decido ter uma postura correta, corajosa, me alegrar, manter a paz, manter a alegria, perdoar. O que está escrito? Está escrito, já é isso que eu vou fazer. É isso aí que eu vou fazer. Você transformou a fé num hábito. E quando você decide, a fé vai se tornar um hábito na minha vida,
Agora, o que eu faço para se tornar um hábito? Eu pratico, eu exercito. Independente de sentimento. Eu vou praticar todo dia. Porque eu entendi, eu li lá. É de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. A minha vida tem que ser do princípio ao fim, fé. Então é de fé em fé. Então eu pratiquei a fé hoje, pratico amanhã, todo dia. Fé em fé. E sempre indo para um outro nível, por conta da fé. Porque a fé vai me elevar. A fé vai me promover. A fé vai me alavancar. A fé vai me levar para onde eu sonho. E mais que isso. Porque Deus faz não apenas o que eu sonhei, o que eu pedi. E infinitamente mais além. Por isso que a fé é um hábito saudável, é um hábito poderoso. Quando você pratica a fé. Em Hebreus 3, 1, vamos ler isso aqui. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Onde eu vou fixar meus pensamentos? Mas isso é uma questão de hábito. Tudo é uma questão de hábito. E hábito é uma questão de decisão. Tudo é uma questão de hábito. E hábito é uma questão de decisão. Em praticar algo que vai nos fazer bem. Algo que vai me abençoar. Orar, ler a palavra, ouvir a palavra, declarar a palavra, estar assiduamente alimentando o espírito o tempo todo. Manter uma boa atitude nos piores momentos, em qualquer situação. É uma decisão. E isso mostra que o hábito da fé está na minha vida. O que eu sou orientado? Transformar em hábito tudo que vai me levantar. Tudo que vai me levar a progredir. Então eu vou fixar, fixem os seus pensamentos, onde? Em Jesus. Onde as pessoas costumam fixar os pensamentos? Nos problemas, nas circunstâncias. Muitas vezes, nos seus próprios sentimentos. Porque ficam lá, pensando e remoendo, pensando e remoendo, pensando e remoendo. Ah, mas eu estou tanto tempo na fé, eu sou mais experiente, eu sou mais capaz, eu sou mais isso. Por que não aconteceu na minha vida? Eu sou muito mais isso, eu sou muito mais aquilo. E muitas vezes Deus está trabalhando essa atitude mesmo que Ele está trabalhando. De cegueira, de arrogância. Uma visão totalmente equivocada. Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. É fácil confessar Jesus e manter o seu pensamento nele, nas suas pisadas. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. E se Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, maior do que Moisés, nós estamos em quem? Em Moisés ou em Jesus? Então sobre nós está o quê? Uma glória maior. Nós temos uma unção que ele não tinha, que eles não tinham, e se com aquela unção e poder conseguiram fazer o que fizeram, imagina com essa unção que nós temos. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Quem edifica tudo é Deus. Quando eu dou um passo de fé, Deus, o Todo-Poderoso, é que consuma, é que estabelece. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho,
sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. E se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nós nos gloriamos. Nós, quer dizer, essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Você realmente se apegou a essa confiança? Você crê? A verdade é, você crê mesmo nisso? Assim como diz o Espírito Santo, hoje, diga hoje. Então é hoje. Você vai ver aqui, eu amo isso aqui, porque o próprio Senhor Jesus disse que o amanhã não nos pertence. A Bíblia nos revela exatamente isso. O ontem já foi, o amanhã não temos. Nós temos hoje. Então é hoje. Hoje eu ouço, hoje eu ajo, hoje eu pratico, hoje eu assumo uma postura de confiança, uma postura de fé. Hoje. Hoje eu tomo uma decisão. Hoje. Não é, vamos ver, essa atitude de vamos ver o que acontece, ela é derrotada. Eu não viveria assim, eu não vivo assim, eu não aceito. Então, vamos ver, né? Como vamos ver? Eu vou agir a minha fé agora, eu vou dar passos de fé. Se eu percebo que o Senhor está me dando a oportunidade de eu sair do barco, vamos sair, vamos agir. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Está falando do povo de Israel. Durante o tempo da provação no deserto, presta atenção nisso. Onde os seus antepassados me tentaram. Deus falando, pondo-me à prova. Apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Depois de tudo que eu fiz, eles continuaram se desviando. Algumas pessoas já viram tantos milagres, já viveram tanto a glória de Deus. Não é falta de milagre, não é falta do amor de Deus ser provado, o Senhor manifestar o amor dEle, o cuidado dEle para com a pessoa. Ela mantém dentro dela uma mentalidade, sentimentos, hábitos, que fazem com que ela viva com essa atitude. O seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. É sempre uma instabilidade. E não reconhece a ação de Deus. Deus está comigo. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Porque essa atitude revela perversidade e incredulidade. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Fala comigo, todos os dias. Você tem que se encorajar e encorajar os outros. Todos os dias. Vamos juntos, durante o tempo que se chama hoje. Todos os dias, encorajando. Uma atitude de encorajamento. Por quê? Porque se tornou um hábito. Você tem o hábito da fé. A fé se tornou um hábito.
Do mesmo jeito que por muito tempo o medo era um hábito, a dúvida era um hábito, a incredulidade era um hábito, reclamação era um hábito, agora quebrou esses hábitos. O hábito é a fé. Aconteça o que for, eu tenho o hábito da fé. Eu não preciso nem fazer força, eu creio. Eu creio. Eu creio. E estou dizendo para as pessoas, creia. Eu creio, creia também. Encorajem. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não é? Ontem eu encorajei, hoje não. Não, todos os dias, porque isso é um hábito. Como escovar os dentes. Eu acredito que todo mundo escova os dentes. Se não escove, escove. Vai fazer bem para você. E para as pessoas que estão do lado, que você vai falar de pertinho também. Também acredito que todo mundo toma banho. Caso não tome, você vai desfrutar de algo maravilhoso. Experimenta, você vai gostar. A fé tem que ser um hábito, se tornar um hábito. Crer. Quando se depara com um problema, o que sai quando é um hábito? Quando o hábito é reclamar, sai o quê? Quando a tendência é ter medo, sai o quê? Duvidar. E quando você crê, sai o quê? O que sai da pessoa? Está tudo sob controle, Deus está comigo. Tem algo muito bom que vai surgir disso aí. Muito bom. Não vai ficar assim. Não vai. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos, porque incredulidade é pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Diga, eu sou um participante de Cristo. Desde que, aí vem, ó, desde que de fato nos apeguemos até o fim. Vamos lá, nos apeguemos até o fim. Ao quê? Que tivemos no princípio. Então, nos apeguemos até o fim. No quê? Na confiança. Eu me apego à confiança. Do começo ao fim, pela fé. Apegado à confiança. Por isso que se diz, se hoje, diga hoje. Então, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Está falando do povo no deserto. Você ouviu? Não faça como eles, que estavam sempre ouvindo, e nunca quebravam aqueles hábitos. Aquela mentalidade escrava, religiosa, emocional, incrédula, crítica, julgadora, murmuradora. Eles não quebraram. Toda vez que alguma coisa acontecia, vomitavam tudo aquilo de novo. Porque é o que estava lá. E não foi falta de todo dia. Eles viram a nuvem, eles viram a coluna, eles viram o maná, eles viram os milagres. Mas eles não adquiriram o hábito da fé. Diga, hábito da fé. Isso. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Dá para acreditar? Os que rebelaram foram os que foram tirados por Moisés do Egito. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto?
Que pecado foi esse? Rebelião, incredulidade. Eles eram viciados nisso. Isso mostra que o problema de muitas pessoas não tem nada a ver com cidade, com lugar, com emprego, com um novo endereço, com um novo relacionamento. É algo que está lá dentro. Ou muda lá dentro, ou você pode mudar tudo aqui fora. Que você vai continuar levando o Egito com você. Levando a sua velha vida e os seus velhos resultados. Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso. Não foi aqueles que foram desobedientes? E qual foi a desobediência? Vamos ver? Vamos ver? Vamos juntos. Vemos assim. De novo, vemos assim. Que por causa da incredulidade não puderam entrar. Isso nós vamos repetir mais forte. Vemos assim. Que por causa da incredulidade não puderam entrar. Fala, não puderam entrar. Por causa da incredulidade. Fala, a incredulidade me impede de entrar no descanso de Deus, de viver milagres, resultados poderosos. A incredulidade, diga, a incredulidade é pecado, é uma rebelião contra o próprio Deus, rouba vitórias, amarra a vida, trava. A incredulidade é uma maldição. Entrou? Você entendeu? Não todos. Terei que ir aí. Nunca vi tanta rapidez assim. Eu não sou nem tão forte assim. Hebreus, vamos continuar. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos, havia uma promessa. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Por quê? Não falhou. Eles não entraram, mas nós podemos entrar. Eles não entraram porque foram incrédulos. Tem muita gente que não tem vivido mais porque a incredulidade está lá. Simplesmente, às vezes, dependendo até para soar melhor, eu orei. É como se, tudo bem, eu penso na tarefa, eu não penso no resultado. Algumas pessoas, elas só focam a tarefa. Elas não focam o resultado. Você tem que focar resultado. E não tarefa. Não basta fazer alguma coisa. Você tem que chegar a um resultado que vai satisfazer, que vai realizar. Tem um problema. Digamos um problema de enfermidade. Eu já orei. Como se fosse só isso. Bom, eu falo para você, soa bem, eu orei. Sim, eu poderia chegar e dizer, bom, o meu filho teve isso, teve aquilo, mas, gente, eu orei. Mas, sabe, não foi da vontade do Senhor. Fica até mais espiritual, assim. E eu posso parecer também muito espiritual, porque eu não atingi nenhum resultado, mas eu digo, tudo bem. Eu não estou dizendo
que se alguma coisa não chegar, eu vou deixar, mas eu vou lutar. O que eu estou dizendo é que eu vou lutar, eu vou ter uma fé agressiva, uma atitude agressiva, eu vou mostrar para Deus, está escrito, eu não vou abrir mão, eu vou insistir. Eu estava há muito tempo orando por algumas coisas, a epilepsia, era o bronquite, não sei o quê. Mas eu continuava dizendo, não importa, eu quero que o Senhor saiba, eu não desisti, eu não abro mão, eu estou esperando. Eu não vou conviver com isso. Às vezes fica fácil. Eu orei. Sabe o meu problema? Sabe isso? Sabe aquilo outro? Sabe, é um problema crônico, é um problema. Sabe, o médico disse, a medicina disse, o fulano de tal disse, não disse, e porventura, o que a sua Bíblia fala a respeito? Bicho, então a minha fé não alcançou. É assim? Ponto. A minha fé não alcançou, então eu não posso andar uma milha a mais na fé? Eu não posso ir para um outro nível de fé? Ou é mais fácil para mim me acomodar nesse nível de fé? É de fé em fé, do princípio ao fim na fé. Eu vou me acomodar nesse nível de fé? Porque a fé que eu tinha quando eu comecei a andar com Cristo era uma. E eu venho caminhando de fé em fé. E eu venho ensinando isso. Fé em fé, fé em fé, fé em fé. Não é fé e dúvida, fé e medo, fé e alguma desculpa, fé e mais alguma outra justificativa. É fé em fé, do princípio ao fim. Fé! Será que nós vamos viver com essa atitude de eu fiz tudo o que eu tinha que fazer? Não, ainda tem uma palavra para isso. Vocês não chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue? Leia lá em Hebreus 12. Será que nós chegamos no ponto de derramar o próprio sangue? Não! Então eu não posso dizer, eu fiz tudo. Às vezes o meu tudo é um tudo preguiçoso, inerte, passivo, acomodado, mimizento. Na luta contra o pecado, e aí você pode ver o pecado da incredulidade, da dúvida, do medo, de tudo. Porque está lá em Apocalipse que os covardes, os primeiros que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, serão os covardes, depois os incrédulos. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Será que nessa luta de fé, nós realmente fomos até onde nós poderíamos ter ido? Até quando eu vou manter hábitos que só têm prejudicado a minha vida? Eu preciso ter o hábito da fé. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles, está falando do povo de Israel, receberam, ouviram, de nada, fala nada, lhes valeu. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Agora eu vou pegar da Almeida, que eu amo essa expressão. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Vamos juntos. Vamos juntos agora. Mas a palavra da pregação, nada lhes aproveitou. Porquanto não estava misturada. Faz esse movimentozinho aqui, ó. Misturada. Fala misturada. Isso, para guardar. Misturada. Não um pouquinho. Misturada. Com o quê?
Qual é o ingrediente principal? Então, de novo, misturada. Não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Não estava. O ingrediente principal é a fé. Eu posso morrer de pregar. Eu posso acelerar a calvície de algumas pessoas. E nada mudar. Por quê? Porque você, diga eu, preciso crer. Eu sou responsável por crer. Pela fé. Você tem que crer. Senão vai ser mais uma reunião. Mais uma palavra. Mais um dia. Mais uma mensagem. Mais alguma coisa. Sem proveito algum. Porque é o que fala aqui. Nada lhes aproveitou. Nada lhes aproveitou. Nada. Eu fui na igreja, mas não mudou nada. Não vai mudar. Você precisa crer. Eu sou evangélica, eu já fui em muitos lugares. Eu fiz propósito. Mas você precisa crer. A palavra está cheia de fé. A fé vem do ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra, você tem que crer na palavra. Porque ela está cheia de fé. Você tem que crer no que você está ouvindo. É para mim também. Eu não fui excluído. Deus tem isso para mim. Vai acontecer na minha vida. Eu declaro. Tem que existir dentro de você. É lá dentro. É uma coisa lá dentro. Não é da boca para fora. É lá dentro. Tem que estar lá dentro. Uma coisa que toma você de tal forma que quando o problema chega, você já sabe dizer. Está tudo bem. Isso aí vai ser minha mensagem. Opa, mais um testemunho. Deus está comigo. Vamos para Atos 35. Olha o que Estevão falou no discurso de Estevão. 35. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. O Senhor enviou Moisés. A primeira atitude, depois, imagina, uma pessoa está lá clamando, gerações e gerações, já por 400 anos, pedindo livramento. Chega o livramento. Deus envia o homem. Quem te nomeou juiz e líder sobre nós? Quem você pensa que é? Ele foi enviado pelo próprio Deus. Para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá. Agora olha isso aqui. Ele os tirou de lá. Vamos lá. Fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Dá para acreditar? Ele tirou eles de lá, fazendo maravilhas, milagres, sinais no Egito. No Egito, olha lá, no Egito, no Mar Vermelho, no deserto. Durante 40 anos, os caras viveram milagres. Mas eles tinham o hábito da incredulidade, o hábito da dúvida, o hábito de murmurar, o hábito de reclamar, o hábito de ter a mesma reação diante dos problemas. Eles tinham uma péssima atitude diante dos problemas. As reações eram as mesmas. Quando algo não dava certo, não acontecia como eles queriam. Eles não sabiam
ter uma atitude diferente, porque eles estavam impregnados daqueles hábitos nocivos e nunca adquiriram o hábito da fé. Fé. Esse hábito eles não tiveram. Apesar de terem visto milagres no Egito, milagres no Mar Vermelho, o mar foi aberto, e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele está falando, Estevão, ele falou de Jesus que vocês hoje não creem. Ele estava falando isso, vocês hoje se apegam à lei de Moisés, mas um dia vocês rejeitaram ele. Como vocês estão rejeitando Jesus agora? Porque assim é a vida de muita gente. É assim que muita gente vive. Primeiro eles rejeitaram Moisés, depois quando Moisés morreu ficaram lá chorando, depois agora vem Jesus, rejeitam Jesus. Não creem. Muitos não creem. Ele estava na congregação, no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas. Você tem recebido, palavras vivas, com capacidade de mudar a nossa vida, para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, olha isso aqui, vamos juntos, rejeitaram-no. E em seu coração, voltaram para o Egito. Queridos, quantas pessoas que não voltaram literalmente para a sua velha vida, mas no coração já voltaram. Eles não chegaram a voltar fisicamente, mas voltaram no coração, porque eles sempre estiveram lá. Você vai estar onde a sua mente estiver. Eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Com muita gente que saiu do mundo, mas o mundo não saiu da pessoa. A pessoa tem uma nostalgia em relação ao mundo. Alguns não foram literalmente. Alguns já foram, mas alguns não foram literalmente. Mas no coração foram. No coração já desistiram de tudo, no coração. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Ele estava lembrando desse episódio terrível. Eles tiveram a capacidade, depois de terem visto tudo no Egito, no mar, no deserto, levantaram um ídolo, colocaram no lugar de Deus, ofertaram esse ídolo. Quantas vezes pessoas que viveram milagres e milagres, experimentaram o poder de Deus, mas agora levantaram um ídolo, colocaram alguma coisa no lugar de Deus e estão dando a vida para essa coisa. Quantas vezes eu vi Deus dar um emprego para uma pessoa e o emprego virar o Deus da pessoa? Afastar a pessoa de Deus. Agora a pessoa, todo o tempo dela, a vida dela, a energia dela, é para aquilo. É para lá. É para aquilo lá. Que aqui, ó, em honra, trouxeram-lhe sacrifício e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Eles adoraram o que as mãos deles tinham feito. Coisas que foram feitas por mãos de homens, coisas falíveis. Colocaram algo no lugar de Deus. Você vê isso acontecer o tempo todo. A pessoa coloca um monte de coisas no lugar de Deus. Dá prioridade a um monte de coisas. Esse povo, estamos falando de um povo que viu tudo. Sabia tudo, ouviu de tudo. Experimentou.
Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela de seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. E aí no 51 ele fala: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Fala isso comigo, sempre resistem ao Espírito Santo. Olha o perigo. Quando eles foram tendo aquela atitude, chegou um momento que o Senhor deixou. Ok, façam o que vocês quiserem. Entregou. Ainda em Romanos 1, fala sobre isso. O Senhor os entregou uma disposição mental reprovável, que é ok, vai. Já parou para pensar se Deus, meu Deus, parar de falar com a gente? E agora você sai fazendo tudo que dá na sua cabeça, e vai. E toda vez, você vê lá em Romanos, você vê aqui, Deus os entregou. O que aconteceu? Foram, ali ó, a adoração aos astros. Foram adorando, adoraram o Moloque. Quem era o Moloque? O Deus que só aceitava como sacrifício criancinhas, ofertaram até os próprios filhos. Renfã, o Deus estrela. Foram adorando. O bezerro. Porque não há limite para você colocar ídolos na sua vida. Não há limite. Quantas pessoas que o dinheiro é o ídolo, o sexo é ídolo, às vezes uma amizade é ídolo, o temperamento, ela obedece mais às vontades dela, e a desculpa, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito. E ponto final. Ele disse para aquele povo, chamou de povo rebelde, o povo que estava sempre em rebelião, um povo duro de coração, um povo duro de ouvidos. Não era falta de mensagens, mas era porque esse povo resistia sempre ao Espírito Santo. O Espírito Santo estava falando, mas sempre resistiam ao Espírito Santo. Sempre. Estavam resistindo ao Espírito Santo. Ele estava falando e eles estavam endurecidos para a mensagem. Permaneceram endurecidos, incrédulos a tudo que estavam ouvindo. Ele disse: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Quer dizer, todas as mensagens que vieram foram enviadas pelo Espírito Santo. E vocês resistiram a todas elas. Vocês não obedeceram, vocês não creram. Vocês não se curvaram. A Bíblia fala para nós, sujeitem a Deus e resistam o diabo. Eu tenho que resistir o diabo. Eu não posso ceder para o diabo. Mas eles, ao invés de cederem para o Espírito Santo, a direção de Deus, eles resistiam, endureciam no coração, obstinados. Povo obstinado de coração e de ouvidos. Dureza. Então isso tem que servir. Por que tudo isso ficou registrado? Para nos ensinar, como nós lemos ontem. Paulo ainda falou, tudo que foi escrito para nos ensinar. Ainda ele fala em Coríntios 10 que todos os exemplos foram deixados para nos ensinar. Porque se eu aprender com os exemplos dos outros, eu não preciso passar.
eles permaneceram com a mesma mentalidade. Eles morreram por conta daquela mentalidade. Nunca adquiriram o hábito da fé. Nunca quebraram aqueles hábitos nocivos que roubaram, atrasaram a vida deles. Mataram, né? Eles morreram por conta desses hábitos nocivos. Veja que o hábito da rebeldia, da incredulidade, da murmuração, pode matar. Talvez não te mata literalmente, fisicamente, mas está matando você aos poucos. Mas tem gente que morre mesmo. Porque nós vemos na Bíblia gente que não buscou o Senhor, na hora da doença e morreu. Que não creu. Quando você crê, você vive milagres. Porque tudo é possível ao que crê. É você tomar uma decisão. A fé é uma decisão. Diga, a fé é uma decisão. E eu tenho que tornar a fé num hábito. Transformar num hábito. A fé tem que se tornar um hábito na minha vida. Porque quando se torna um hábito, já vai sair de mim. Quando eu me deparar com uma situação, eu já vou ter a atitude de fé. É o que vai sair de mim. Eu volto lá um pouquinho, em Êxodo 14, no 10, olha isso aqui. Depois de tudo que eles tinham vivido no Egito, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam, avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Que clamor é esse? É isso que me chama a atenção. Às vezes, esse clamor não é um clamor. É uma reclamação. É rebelião. Quando eles viram o problema, eles se desesperaram. Essas pessoas tiveram uma atitude desequilibrada, falaram coisas inacreditáveis, disseram a Moisés, olha o que eles falaram para Moisés. Vê se isso é uma coisa aceitável para quem tinha vivido na escravidão, para quem tinha vivido milagres, tinha saído de lá de mãos cheias, com pagamento que foi feito, que o Senhor despojou o Egito para abençoá-los. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. A última praga foi a morte dos primogênitos dos egípcios. Entre os hebreus, nem um cachorro latiu. Em cada casa, em cada lar de egípcio, tinha um morto. Como é que uma pessoa que viveu e viu uma coisa dessa pode falar isso aqui? Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Ó, como eles afirmam, perguntam, mas afirmando, para morrermos no deserto? Quem falou de morte? O anjo da morte passou no Egito, matou todos os primogênitos, nem um cachorro latiu nessa noite. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Estavam na escravidão, debaixo do jugo, não construíram nada para eles. Seus filhos sob ameaça de morte, sentença de morte. E o que você fez conosco? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz. Isso não é verdade. Porque eles clamaram por socorro. Seremos escravos dos egípcios. Mas se eu voltar, lá no capítulo 2 de Êxodo, no capítulo 3, você vai ver que eles estavam gemendo e clamando a Deus. Mas diante da pressão, olha a postura
do povo chamado povo de Deus. Isso é postura? Que postura é essa? Vergonhosa? O que se espera de quem viveu tanto? Que saia algo relevante, poderoso. O que saiu? Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Isso nunca, eu já preguei isso diversas vezes, eu falo a mesma coisa sempre, entra na minha cabeça. 1000 vezes morrer, se fosse morrer às margens do Mar Vermelho do que morrer naquele Egito. Morreu lutando, guerreando, buscando algo novo. Mas não havia nenhuma possibilidade de eles morrerem. Porque se o Senhor tivesse esse plano para eles, tinha acontecido lá. Não aconteceu. Eles estavam sendo testados. O teste da fé. O que saiu? Dúvida, incredulidade, medo, reclamação, baboseiras. Um desabafo ridículo, vergonhoso, que ficou registrado para nos mover. Porque quem já não abriu a boca para falar asneiras? Para falar uma coisa idiota como essa. Seremos escravos dos egípcios. Eu aceito menos, eu aceito a escravidão, eu aceito. Antes de ser escravos, viver a vida como um escravo, do que lutar, do que guerrear, do que enfrentar, do que ter uma postura de fé, de coragem, de ousadia. É mais ou menos assim, sabe? Eu aceito uma vida sem avanços, porque eu não sou capaz de me humilhar, eu não sou não. O orgulho não deixa. Antes eu fico com o meu orgulho, do que me humilhar e ter vitória. Eu aceito menos para não contrariar uma pessoa. Eu aceito ficar nesse lugar sem avanços, porque aqui pelo menos eu estou seguro, ninguém me critica, ninguém me julga, ninguém me ataca. Se for para ser atacado, alguém me criticar, eu não vou fazer. Não fala. Não pode criticar. Não pode julgar, não pode atacar, que você corre para o Egito. Que você desiste de todos os planos, de todos os seus sonhos, porque alguém teve uma opinião diferente, porque alguém disse, é um anjo. Quem pediu sua opinião? É um anjo que você devia. Guarde para você. Faça melhor você. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Mas e se falarem? Já estão falando. Que você é covarde, que você é inerte, que você é passivo, que você não tem atitude, que você não vence na vida, que você não sai do lugar. Já estão falando. Ou você acha que porque alguém não fala na sua cara, não fala nas costas, quando você não tem avanço na vida? E quando você dá um passo de fé, é louco, é maluco, é precipitado, é sei lá o quê. O que é melhor? Dar um passo de fé, ser chamado de louco, ou permanecer como um escravo e ser chamado de um inerte, passivo, derrotado? O que você escolhe? Pobre com doença ou rico com saúde? Te fez... Você está pensando? Agora eu te fiz pensar? Ainda está respirando? Está tudo bem?
Às vezes eu penso que algumas pessoas são ingênuas, ou elas querem fingir que nada está acontecendo. Não é porque você agrada todo mundo, porque você fica num lugar que todo mundo acha que você tem que ficar, que você não está sendo criticado. E às vezes eu vejo as pessoas com medo de tomar uma atitude na vida. Tem medo de errar. E o que as pessoas vão dizer? E se acertar? O que elas vão dizer? E se você errar? Qual o problema? E se elas criticarem? Qual o problema? Será que algumas pessoas vão passar a vida sendo tão inseguras, com medo de tomar uma atitude, pelos motivos mais estúpidos e irrelevantes? Estúpidos e irrelevantes. Sempre alguém vai ter uma opinião em relação às nossas decisões. Ainda que elas não falem, elas sempre terão. Mas é a sua vida. E é você que escolhe como vai viver a sua vida. Assim, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios, tem que morrer no deserto. Antes permanecer lá do que arriscar rumo à liberdade, à terra prometida. Eu não quero arriscar. Eu não quero correr risco. Vai que acontece não sei o quê. Vai que a gente morre. Aqui, ó. Vai que a gente morre. Então era melhor ter ficado lá. Vai que a gente morre. O que é a morte para algumas pessoas? Meu pai, será que tem alguém aqui que acredita que realmente a morte é física? É parar de respirar e o coração bater? Essa é a morte que você teme? A pior morte é você ser um morto-vivo. É você estar nessa vida, tendo tudo à sua disposição, e travado em algum lugar, pelos motivos mais estúpidos, e sem sentido. Vivendo com um espírito de covardia, uma passividade, uma inércia, uma acomodação. O que o outro vai dizer? O que ele pensa? E se me criticarem? E se eu errar? E a vida está passando. Mais um ano. Frustração, decadência. Sem avanços. Sem uma postura na vida. Alguns são firmes, duros, com quem não devem ser. Moles, com quem deveriam ser. Fazem o contrário. Quando deveriam estar assumindo uma posição firme, corajosa, diante de determinadas situações da vida, são moles, desmontam, são covardes, deixam as coisas. E, em outras situações, são tão duros, tão rígidos, cobram dos outros.
Um bom exemplo disso é aquele pai de família que dentro de casa pesa a vida da família e lá fora passam a mão no traseiro dele. Lá fora é um banana, dentro de casa é um general. Filhos que dentro de casa cobram dos pais e aquela coisa, lá fora são cordeiros. Não tem atitude lá fora. Diante das situações que precisam de uma postura firme. Um desequilíbrio. E onde? Qual o problema disso? Por que não assumem uma postura firme, estável, convicta? Porque não tem convicção. Porque nunca pararam para quebrar aqueles hábitos demoníacos. Estabelecer e parar para treinar, exercitar hábitos novos de coragem, ousadia, firmeza, confiança, fé. Seremos, amém, para Jesus. Uau! Voltaram a respirar. Quase achei que eu estava sozinha aqui. Estou pensando, bispo. Seremos escravos dos egípcios antes ser escravos dos egípcios que é morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Você é responsável, usa a fé. Você está clamando o que para mim? Vai usar a sua fé. Diga aos israelitas, manda esse povo avançar. Erga a sua vara, estenda no mar, sobre o mar. Estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Você é responsável, manda esse povo avançar e você haja fé. Você está clamando o que a mim? Vai agir a fé. E para concluir o 31, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor, pôs nele a sua confiança, mas também em Moisés, seu servo. Agora, eu tenho que fazer um adendo aqui. Temeu aqui. Não é difícil ver pessoas, quando acabaram de viver um grande milagre, temer e dizer: eu confio, nunca deixarei o Senhor. Eu estou tão grato, é uma gratidão tão grande. Dá 60 dias, o discurso já mudou. Isso quando a postura já é outra. Já nem está mais no mesmo lugar. Quando a fé se torna um hábito, você sempre vai estar no lugar da fé. Vai ter uma atitude de confiança. Porque aquilo existe dentro de você. Está lá dentro. Não tem mais lugar para velha mentalidade, velha rebelião, velha incredulidade, velha dúvida, velha reclamação, velha incredulidade e medo. Não tem mais. Agora, a fé está aqui, a confiança está aqui, a convicção está aqui. Então, diante das situações, quando eu avisto um problema, já sai a fé. E sempre mais um passo de fé. Então, eu continuo do começo ao fim na fé. É de fé em fé. Sempre mais fé. Crescendo na fé. Sempre numa posição mais alta na fé. Sempre fé. É sempre fé, do começo ao fim, fé. Tudo que eu recebo, toda palavra, eu misturo com a fé.
eu arrisco na fé. Porque eu dependo de Deus. Mais do que nunca importa o que Deus pensa e o que Deus espera de mim. Então, eu vou agir fé. Esse é o espírito. Eu tenho que possuir o espírito da fé. Adquirir o hábito da fé. Estar no lugar da fé. Caminhando de fé em fé. E sempre uma fé mais elevada. Coloquem-se de pé, por gentileza. Fala com Deus. A palavra está cheia de fé. A palavra está cheia de fé. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus. Mistura com a fé. Haja fé. Tenha uma atitude de fé. Assuma uma postura de fé. Comportamento de fé. Já agora, aqui. Quebra os hábitos que atrasam a sua vida. Quebra os hábitos que tem o poder de atrasar a sua vida, que vem atrasando a sua vida. Adquira o hábito da fé. Viva por fé. Caminhe por fé. É de fé em fé. Mistura com a fé. Ande por fé. Tome decisões por fé. Saia do barco pela fé. Renova a sua mentalidade pela fé. Arranca de dentro de você o que tem atrasado a sua vida pela fé. Enxerga pela fé. Toma posse pela fé. Traga a existência pela fé. Adquira o hábito da fé pela fé. Avança pela fé. Declara pela fé. Se humilha pela fé. Perdoa pela fé. Sorria pela fé. O justo viverá da fé. Por sua fé viverá. Não é pelo que vê, pelo que acha, pelo que os outros acham, pelas opiniões, pelas circunstâncias. É pela fé. É pela fé. Vamos, queridos, pela fé. Sem direita, pela fé. Busca a renovação pela fé. Haja pela fé. Em nome de Jesus. Creia na libertação pela fé. Na cura pela fé. Na porta aberta pela fé. Na salvação da família pela fé. Quebra todos os hábitos nocivos pela fé. Veja as coisas mudadas pela fé. Vamos? É pela fé. O seu temperamento. Talvez você até se gaba desse seu temperamento. Se livra do que te atrasa pela fé. Muda pela fé. Tome decisões pela fé. Faça existir dentro de você. O que cada pessoa tem que entender. Que as coisas precisam acontecer dentro de nós primeiro. Elas precisam existir dentro de nós primeiro. Enquanto nós não mudamos lá dentro o que precisa. Não cremos. Primeiro tem que acontecer no homem interior, para acontecer no homem exterior.
Eu tomo decisões pela fé. Às vezes eu já vi pessoas dizendo assim, ai, mas eu acho que eu não consigo. Para de falar que não consegue e fala pela fé. Eu posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Sim, eu posso. Você nunca vai estabelecer hábitos novos se você não começar a usar a fé. Você não vai ter mudança nenhuma se você não usar a fé. As coisas começam pela fé. É como quando eles foram para atravessar o Jordão. Eles precisaram molhar os pés para que as águas se dividissem. Primeiro, nós precisamos dar passos de fé. Às vezes começamos a entrar e nada está acontecendo. E de repente as coisas vão mudando, porque você agiu a fé, de fé em fé, misturado com a fé, caminhando por fé. A fé é uma decisão. Adquira o hábito da fé. Fala para você, hábito da fé. Hábito da fé. Fé é uma decisão. E eu preciso adquirir o hábito da fé. Então diga, eu tenho o hábito da fé. A fé é um hábito na minha vida. De novo, a fé é um hábito na minha vida. Eu só ajo pela fé. Eu falo pela fé. Eu penso pela fé. Eu sinto pela fé. Eu dou passos de fé. Pela fé. É pela fé. Fala, o justo viverá da fé. Eu vivo pela fé. Então, o que está acontecendo na sua vida? Vamos. Comece a declarar tudo pela fé. Vai, pela fé. Meu caráter já mudou pela fé. Minha mente já mudou pela fé. Meu espírito já mudou pela fé. Minha vida já mudou pela fé. Minha família já mudou pela fé. Minha vida financeira mudou pela fé. Minha saúde mudou pela fé. Meu ministério mudou pela fé. Tudo já foi mudado pela fé. Toda a minha família está aqui na igreja, batizada, salva pela fé. Toda a minha vida já está encaminhada pela fé. Minha vida sentimental está completamente mudada pela fé. Eu já fui restaurado pela fé, restituído pela fé. Eu creio. Seja ousado, lembra que eu falei. Tem que confiar agressivamente. Então entra diante de Deus e diga para Deus, Ele quer ouvir que você crê. Você crê no que está escrito. Você crê. Tenha uma atitude de fé na sua oração. Cadê a oração da fé? A Bíblia fala que a oração da fé salvará. A oração da fé curará o doente. A oração da fé muda situações. A oração da fé é pela fé. Se Deus tem nos dado, se o Espírito Santo está nos dando a mensagem da fé, é porque Ele está te despertando para a fé, porque Ele quer agir, porque se você crê, Ele vai fazer. Ele está falando sobre fé, a palavra está cheia de fé, e a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a palavra é de fé, é para despertar você na fé, porque Ele quer agir na sua vida. Mas você precisa falar, mostrar dependência, se levantar e dizer: eu creio, Deus. E eu possuo isso na minha vida agora. Eu creio, Deus. Eu estou me levantando do Espírito, na fé. Eu creio nessa mudança. Eu creio nesse milagre. Eu creio, Senhor. É hora de você dizer: eu creio. Eu creio, tem que sair das suas entranhas. Vai, tem que sair das suas entranhas.
Fala, meu querido. Fala, minha querida. Força! Eu creio. Eu vou fazer pela fé. Eu vou dar passos de fé. Eu estou me levantando pela fé. É pela fé. Eu tomo posse do hábito da fé. A fé é um hábito na minha vida. Eu decido crer. Eu decido crer. Eu decido crer. Porque a responsabilidade de crer é minha. E eu decido crer. Você tem que dizer isso para você. Eu decido crer. Eu decido acreditar. Eu decido andar por fé. Eu decido. É uma decisão tomada. Eu decido. Eu estou curado. Eu estou liberto. Eu estou abençoado. Esse problema não existe na minha vida porque eu creio. Pela minha fé. Dentro de mim eu já recebi minha vitória. E eu sei que é só uma questão de tempo para eu tocar. Senhor, passa do teu sangue sobre o teu povo. Mais uma vez eu repreendo esse espírito da incredulidade, do medo, da dúvida. Toda a força do inferno que tem ainda tido o poder de travar a vida dessa pessoa, de amarrar a vida dela. Eu ordeno, saia em nome de Jesus. Todas as travas, todas as amarras, espírito do medo, da murmuração, da crítica, dos julgamentos, do medo, da incredulidade, espírito da dúvida, espírito maligno que tem amarrado a vida dessa pessoa, sai em nome de Jesus agora. Eu ordeno o espírito da covardia, vai saindo da vida dela agora. Todo espírito da covardia, esse espírito da incredulidade, sai em nome de Jesus agora. Toda opressão, todo peso, todo desânimo, toda amargura, vitimismo, saiam em nome de Jesus agora. Toda maldição, eu quebro em nome de Jesus. Todas as pragas, toda a maldição da incredulidade, eu quebro em nome de Jesus. Todas as palavras contrárias, eu quebro em nome de Jesus. Tudo que ainda tem oprimido essa vida, eu quebro em nome de Jesus. Eu ordeno esse peso, essa opressão, saia em nome de Jesus. Espírito da depressão, da angústia, da tristeza, do medo de agir, do medo de enfrentar, de arrancar, de avançar, saia da vida dela em nome de Jesus. Saia da vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Essas crenças demoníacas sejam quebradas em nome de Jesus. Essas crenças demoníacas sejam quebradas agora em nome de Jesus. Eu ordeno agora, toda crença demoníaca, eu ordeno seja quebrada em nome de Jesus. Toda essa maldição, essa praga, essas palavras negativas malditas que foram liberadas, eu quebro em nome de Jesus. Tudo que oprime a vida dessa pessoa, tudo que trava, amarra, perturba, cega, saia em nome de Jesus. Toda dureza de coração, dureza de ouvidos, toda dureza, eu repreendo em nome de Jesus. Todos os hábitos nocivos sejam quebrados em nome de Jesus. Toda a força do mal que tem mantido essa pessoa no mesmo lugar, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Eu profetizo o espírito da fé, possui o espírito da fé, o hábito da fé. Tome a decisão de crer. Seja revestido de força, de poder, de coragem, de autoridade. Seja revestido agora do poder de Deus. Possua o espírito da coragem, no espírito da fé, o poder para se levantar e ir além. Em nome de Jesus, receba cura, libertações, portas abertas, milagres. Eu determino mudanças hoje na sua vida, em nome de Jesus. Mudanças em áreas que não avançavam. Eu ordeno em nome de Jesus que agora avancem. Que a sua família, a sua vida sentimental, a sua saúde, o seu financeiro, sua vida profissional, tudo que antes não avançava, eu declaro em nome de Jesus, pela fé, que avance, que saia do lugar, que você tenha progresso,
que você tenha realização, que você vá para um nível alto e poderoso. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Receba poder para vencer, poder para crer, para avançar, para viver todas as realizações e transformações. Em nome de Jesus, para desfrutar do melhor da terra. Porque se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Então, se você crer e decidir, você vai desfrutar. Se você estiver disposto a se submeter, você vai desfrutar do melhor da terra, de todas as promessas, de um novo tempo. Você vai entrar no descanso do Senhor. No descanso, para viver o sobrenatural. É hora de você dizer isso para você: eu saio daqui para viver o sobrenatural. Eu vou andar sobre as águas. Eu estou saindo do barco. Eu estou saindo do barco. Eu vou ser ousado. E eu vou não só manifestar a fé, eu vou continuar crendo, eu vou fazer o bom combate, eu vou combater com a fé, eu vou manter o bom combate, eu vou combater. Quando o diabo quiser me distrair, eu não vou deixar, eu vou continuar crendo, 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 porque a fé é um hábito na minha vida, a fé é um hábito na minha vida. Eu te abençoo, de que eu sou uma pessoa poderosa, vitoriosa. Deus está na minha vida, e Ele me deu poder para vencer. Eu posso tudo, não existe algo que eu não possa, porque a Bíblia diz que eu posso, e eu creio nisso. Eu sou abençoado, em nome de Jesus. E eu entro num novo tempo, uma nova fase, uma nova estação. Eu creio nisso, em nome de Jesus. De novo, a fé é um hábito na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.